João Souza, consultor em fruticultura, e hoje, pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui a florada da safra 2023 da manga Palmer, que está ocorrendo aqui no interior de São Paulo. Estamos no município da cidade de Aguaí, interior, e vamos estar mostrando para vocês também qual que são os cuidados que a gente estamos fazendo para que a gente tenha uma ótima floração e que essa floração venha ter um ótimo resultado em termos de produção. Vamos estar passando para vocês algumas dicas para vocês estarem cuidando aí do seu pomar de manga também, e para você do segmento doméstico também, vamos estar passando algumas dicas simples que podem estar fazendo toda a diferença aí no seu cultivo doméstico. É bom sempre ressaltar, pessoal, que a parte da floração da manga é a parte mais importante, porque a manga ela tem muito problema que ocorre nesse estágio aqui, e tudo que ocorrer nesse estágio aqui, ele vai ser determinante se você vai ter uma fruta de qualidade ou não. Nesse momento da manga, muitas pragas e fungos podem vir a estar afetando essa florada, e essa florada pode estar trazendo baixa produção e frutos de má qualidade também. É um momento muito importante também, que é o momento que as abelhas estão fazendo o seu processo de polinização. Isso é muito importante no segmento, principalmente no segmento comercial, aonde que as abelhas vão fazer essa troca de pólen ali. Isso também é determinante se você vai ter uma alta produção. Estamos no mês de agosto, pessoal. Geralmente esse mês a florada na manga nessa região já ocorreu toda a florada e o seu processo de polinização por causa da geada do ano passado. Tivemos um afeto muito grande no relógio biológico da planta, porque a geada o ano passado fez um estrago muito grande nas plantas, e essas plantas tiveram o seu atraso da florada. Geralmente aqui a partir de maio até o comecinho de setembro a gente já tem todo o seu processo de floração e polinização da manga. Então por esse motivo estamos atrasados esse ano, pelo motivo da geada. Vou deixar no card para você esse vídeo onde que eu mostro o resultado da geada do ano passado, que fez um estrago muito grande aqui no interior de São Paulo. E o primeiro passo que a gente sempre toma, pessoal, quando a gente entra no processo de floração da manga, principalmente no segmento comercial, você já pode tirar esse passo como dica, é a parte da prevenção da pré-florada, pessoal. Já começa lá atrás, antes da planta abrir os botões de floração, a gente já entra já com o trabalho na sua pré-florada, onde que a gente vamos estar entrando com produtos químicos para estar evitando qualquer tipo de fungos e doença venha estar afetando essa florada. Logicamente, pessoal, que quando a gente fala em produtos químicos, essa parte é mais destinada para o profissional do segmento, um agrônomo no caso. Então aqui eu sempre deixo recomendado que vocês busquem o profissional que toma cuidado da sua propriedade, para que ele possa estar receitando os produtos ideal para vocês estarem passando aí na sua produção. Porque quando se envolve produtos químicos, a lei brasileira e tanto a política do YouTube não permite que a gente passe nenhum tipo de receituário para vocês. Então busque o seu agrônomo aí, onde que ele vai estar fazendo essas recomendações para vocês. Então, pessoal, lá na pré-florada a gente vamos estar fazendo uma prevenção com produtos nessa árvore da mangueira. Para quê? Para que esses fungos e doenças que tem uma fácil adaptação na planta nesse estágio venham atacar ela nesse momento, onde que vai ter essa formação da manga, seu estágio de flor, já para o seu estágio de fruto mesmo, onde que ela deixa a fruta, e após a polinização da abelha ela acaba virando uns frutinhos. E o segundo passo que a gente toma aqui, e que vocês também podem levar como dica, quando a planta está próxima do estágio de floração dela, o que que a gente fazemos aqui? A gente vamos tirar a irrigação desse pomar, a gente vamos estar evitando fazer a irrigação dele uns 70 a 75 dias antes da planta entrar no seu processo de floração. Por que que a gente fazemos essa questão de retirar a irrigação do pomar? Pessoal, o excesso de água na planta, principalmente na manga, que é uma cultura que gosta muito de um clima mais seco, certo? Isso não ajuda o desenvolvimento da floração da manga, porque é natural dela que ela se adapta a climas secos. Então a gente retira essa irrigação da planta. Lógico, a gente não vamos deixar que essa planta fique por muito tempo sem água, senão vai acabar morrendo a planta, porque ela necessita de água. Mas de 70 a 75 dias a gente vamos tirar qualquer tipo de irrigação artificial. Se ocorrer alguma chuva no meio
desses 70 a 75 dias antes da florada da manga. Isso não vai dificultar nenhum tipo de processo nosso, mas o ideal é que nesses 70 a 75 dias não corra nenhum tipo de irrigação e nem chuva, porque isso faz que essa florada venha uma florada saudável, uma florada onde que vai ter poucos problemas em sentido de doença, né? Porque quando você tem uma umidade muito grande desse pomar de manga, causando muitas doenças e principalmente fungos dessa florada. E a terceira dica que eu passo para vocês, e é uma prevenção que a gente também executa aqui no meio do pomar, quando a planta está nesse período aqui de pré-florada, na florada mesmo em si também, a gente não executa nenhum tipo de poda no meio dessa produção de manga, pessoal. Isso é errado. Você não pode executar a planta nesse período, porque esse período a planta está no seu período de desenvolvimento do seu fruto, certo? Se você quer executar uma boa poda, faça após a safra. Quando a planta terminar a sua safra ali, você já entra já com a poda, porque aí nesse momento a planta vai restabelecer seu processo vegetativo e isso não vai estar afetando a planta. Então nesse período que vocês estão vendo aqui, ó, quando nós tiver esses cachos aonde que estão a florada da manga, vocês vão evitar qualquer tipo de poda no meio da sua produção, tá bom? E a quarta dica que eu passo para vocês também, e que a gente fazemos aqui, que dá um ótimo resultado para a gente no processo da florada da manga Palmer, o que que é? A gente não vamos executar nenhum tipo de adubação, nem tanto a adubação para o solo como a adubação foliar para essa planta. O porquê que a gente não executa nenhum tipo de adubação aqui? O excesso de adubação nesse período, pessoal, pode estar ocasionando o abortamento da florada da manga. Então a gente vamos retirar qualquer tipo de adubação, deixar inativo esse processo após a florada estiver já com o seu ciclo de polinização completo. Aí sim a gente vamos estar entrando com uma adubação para pré-safra, né, que a gente fala assim no segmento comercial. É uma adubação destinada à fortificação desses frutos e para a planta também, porque essa planta, pessoal, no segmento comercial já são plantas bem nutridas. Então quando você adiciona um pouco mais de nutriente para essa planta, você acaba fazendo que ela venha abortar os frutos. Isso é natural da planta, isso é como se fosse um ser humano. Quando você está bem de saúde e você aumenta o seu sistema imunológico, você acaba tendo problema. A planta é a mesma coisa. E a quinta dica que eu passo para vocês também, pessoal, que a gente utiliza aqui no dia a dia também, é na escolha da variedade da manga que você vai estar cultivando aí. No caso aqui, nessa região que a gente estamos aqui no interior de São Paulo, no município de Aguaí, é uma região de clima seco, pessoal. Então aqui é muito ideal a gente estar cultivando a variedade da manga Palmer, como vocês podem ver esse pomar comercial aqui. O porquê da variedade, pessoal, a gente tem que entender que a manga, ela gosta muito dessa região de clima seco, de pouca umidade. Então quando você vai cultivar uma variedade de manga numa região um pouco mais fria, então você vai ter que ir em busca daquela variedade que se vai adaptar a essa região, porque isso vai estar dificultando a produção da manga e também dificultando esse processo da florada da manga. Porque se você tiver com uma variedade de manga onde que essa região é um pouco mais fria, mais úmida, e essa manga, essa variedade não se adaptar a essa região, você vai ter uma má formação da florada. Por isso que a gente coloca a escolha da variedade na manga na parte da florada da manga, porque se você tiver com aquela variedade na localidade errada, você vai ter um problema na florada. Então lá na frente você vai querer entender o porquê que a sua florada está indo mal, porque a sua florada não desenvolve bem, e se você está cultivando uma variedade de manga no local errado. Então busque cultivar aquela variedade no clima e região bacana, que seja ideal para aquela variedade de manga que você escolheu. Existem várias culturas da manga, várias variedades de manga. Para cada região a gente utiliza uma variedade diferente. Regiões de clima onde que a umidade é baixa, um clima mais seco, qualquer tipo de manga se adapta muito fácil. O porquê disso? Porque isso é natural da própria cultura da manga. Mas como a manga vem passando por muitos anos de melhoramento, existe hoje no mercado sim culturas comercial de manga que é mais adaptável a essa região de clima a menos. Então essa é a dica que eu passo para vocês. Todo pomar que a gente vamos instalar de manga, a gente vamos buscar a variedade que vai se adaptar melhor àquela região, para que você tenha esse resultado que você está vendo aqui de uma ótima florada aí no seu pomar de manga. E uma sexta dica que eu passo para vocês, pessoal. Agora essa sexta dica ela é mais voltada para a produção da manga, para uma alta produção. Nesse estágio da manga, nesse estágio aqui dessa cultura
da manga, a parte principal também é a parte da polinização. Então aqui a gente vamos necessitar das abelhas aqui fazendo o trabalho dela, de 100% da polinização da manga, ela é feita por 80% das abelhas, os outros 20% é feito de inseto. Então as abelhas vai ser a nossa maior amiga e aliada na produção. Então a gente vamos sempre estar buscando manter as abelhas por perto. Nesse período a gente nunca vai utilizar nenhum produto químico no meio, para não estar afetando essas abelhas aqui no meio. A gente sempre vamos manter por perto da propriedade abelhas trabalhando. A gente pode, se a propriedade tiver alguma reserva, a gente pode estar instalando caixas de abelhas no meio dessas reservas, para que essas abelhas fiquem trabalhando por perto. Por mais que você não vá utilizar essas caixas no segmento comercial de produção de mel, essas abelhas vão estar por perto, e quando a manga entrar nesse processo de florada, você vai ter essas abelhas trabalhando sempre mais próximo. E sempre preservar as abelhas, porque sem ela a gente tem uma baixa produção, porque a manga, diferente de outras culturas, você não consegue fazer a polinização artificial. E uma outra dica bacana para você, principalmente para você que está naquela região onde que você tem um baixo volume de chuva e onde que a temperatura é mais elevada, o que a gente costuma fazer no meio do pomar? A gente instala algumas bacias, vamos dizer assim, aonde que ali a gente coloca um volume de água, para que essas abelhas, na hora que estiver trabalhando no meio do pomar, ela tenha algum lugar para se refrescar. Porque como a gente, as abelhas também precisam abaixar a temperatura corporal delas mesmas. Então, quando você tem essas bacias espalhadas para o meio do pomar, essas abelhas vão ter fonte de água para estar indo ali consumir e fazer a baixa temperatura dela. Isso não faz o quê? Que essas abelhas não saiam da sua produção e vá trabalhar em outra região, onde que nessa região, nesse local que tem algum tipo de florada também, não tem nenhum tipo de água. Então, em vez dela sair da sua propriedade para outra, ela acaba ficando na sua. Vou dar um tour aqui no meio do pomar agora, pessoal, para vocês verem como que tá a florada. A florada nesse pomar aqui, pessoal, ela já acabou sendo executada já, as abelhas acabou fazendo a polinização dela já. Como vocês podem ver, elas já estão virando as bolinhas já, deixando de ser flor, virando a bolinha. Já foi feita a polinização delas. A gente está um pouco adiantado nesse processo. E olha que perfeição de florada, pessoal, coisa linda. Esse ano está sendo um ano muito bacana, porque como que está sendo o clima muito seco esse ano e pouca chuva, a manga gosta muito de regiões assim, então está tendo uma ótima possibilidade de uma boa safra no próximo ano. Aqui já temos a parte mais velha do pomar, um pomar aqui já de 9 anos e meio, e aqui a gente tem uma parte mais nova do pomar, um pomar de 4 anos de idade. Então sai de uma quadra de pomar mais velho e entramos para uma quadra do pomar mais novo. Olha para vocês verem. Olha que sensacional, uma das culturas mais lindas em termos de florada. A manga, ela se destaca no meio pela essa beleza. Sempre levando em conta o que, pessoal? Que tudo que você faça na sua produção de manga nesse período, tudo que for benéfico, vale a pena. Porque isso aqui é a parte principal da cultura da manga, é esse estágio, certo? Onde que a manga tem a maior parte dos seus problemas ocasionados aqui. Porque qualquer tipo de danos que pragas e fungos causarem nesse período, você não consegue reverter mais. Não existe nenhum tipo de produto que vá amenizar o problema que uma má condução de florada vai resolver lá na frente lá. Então cuide bastante desse processo, busque trazer sempre técnicas aonde que vai agregar para vocês nesse período de floração da manga. Mostrando para vocês um pouco dessa florada aqui. Passando agora uma dica para você que não é do segmento comercial, mas também como a gente ama a fruticultura, ama a cultura da manga, essa parte de florada é muito importante para você. Por mais que você tenha 1 ou 2 pés de manga aí produzindo na sua propriedade no segmento doméstico, você precisa também fazer a prevenção. Como eu falei para vocês, vocês do segmento doméstico, vocês não precisam ter esse cuidado todo que a gente do segmento comercial tem, porque vocês vão estar tendo uma manga para estar consumindo em casa, diferente da gente que vamos fazer a parte de comercialização dessa manga. O que eu recomendo para vocês? O que eu posso passar de dica para vocês? Busque estar utilizando produtos mais naturais, porque você não vai conseguir estar adquirindo produtos químicos como que a gente consegue estar adquirindo, porque são questões aí mais para a produção comercial. Vocês podem estar aplicando produtos mais naturais, você pode estar indo em busca
agropecuária, o próprio viveirista hoje de muda, ele acaba tendo a própria loja onde que tem vários insumos ali para a cultura que ele está comercializando, e ali você vai encontrar 1001 produtos destinados à florada na manga para estar evitando fungos, pragas. Então, produtos mais naturais, onde que você consegue estar aplicando aí na sua casa mesmo, sem nenhum grande risco, tanto para você como para a planta, e você tem um ótimo resultado também. Prevenção é o melhor remédio para qualquer situação do seu segmento comercial. Então sempre busque de perto, tá fazendo a prevenção, acompanhando de perto todos os tipos de estágio da produção que você está tendo aí. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, trazendo para vocês um pouquinho da florada da manga safra 2023 aqui no interior de São Paulo, e também mostrando para vocês e passando algumas dicas de como que a gente faz a condução da florada da manga aqui nos pomares. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Peço aquele gostei, isso faz que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo relevante para vocês aqui na plataforma, e cada vez mais leva esse conteúdo para mais pessoas que, como a gente, ama a fruticultura. Deixo também o convite para você se inscrever, estamos com vídeo semanalmente, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo. Te vejo no próximo vídeo. Toda a honra e glória a Jesus Cristo.